Saúdo os irmãos com a graça e com a paz do Senhor. Convido a abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós iremos ler alguns versículos desse capítulo. A princípio, o capítulo 24, verso 4 até o verso 6. Eu vou ler hoje, não na NVI para ajudar, eu vou ler na RC, só para complicar a vida dos irmãos que estão na projeção. O nosso assunto é: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que nós vamos falar de um assunto desse no último culto do ano, o último dia do ano? Por que nós vamos tratar desse assunto? O texto diz assim, Lucas 24, versículo 4 em diante, diz assim: E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Obrigado, meu amor. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Amém? Vamos sentar? Bom, irmãos, para nós entendermos o porquê desse tema e qual é o propósito que temos para o ano de 2026, nós precisamos fazer uma introdução histórica aqui para entender o que nós estamos falando. Bom, o texto fala que aquelas mulheres foram ao sepulcro de Jesus no domingo pela manhã. Então, para entender esse diálogo que teve com o anjo que ali estava, nós precisamos voltar um pouquinho atrás para compreender melhor. Jesus havia sido executado sobre uma acusação de sedição contra o Império Romano. Além disso, ele também foi acusado de blasfêmia contra o templo. E tanto é que na inscrição da cruz de Jesus está lá um deboche, né? Rei dos judeus, um escárnio. E aos olhos do mundo, o movimento messiânico de Jesus havia acabado. Jesus havia sido perseguido, ele havia sido apontado ali contra o Império Romano, contra os fariseus, os saduceus. Então, crucifica Jesus. E aí eu quero que a gente pare para refletir na seguinte situação: havia um grupo que creu na sua palavra, havia um grupo que creu na promessa que Jesus era o Messias. Havia um grupo grande crendo que a sua palavra ia se cumprir. Como ficou esse grupo? Como que essas pessoas que ouviram a palavra, ouviram Jesus, viram os milagres, como essas pessoas ficaram vendo Jesus ser crucificado? Pare para pensar se isso acontecesse hoje. Você vê Jesus pregando, vê os milagres acontecendo, vê tudo, que maravilha, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, e Jesus está ali ensinando, está ali, de repente você vê um Jesus crucificado. E até aí tudo bem você falar, a gente como ser humano vai pensar, ele é o Filho de Deus, ele vai sair daquela cruz, ele não vai morrer, né? Enquanto existir vida tem esperança, a gente fica naquilo, mas de repente diz a palavra de Deus que ele expirou e ele morreu. E a decepção foi tão grande daquelas pessoas que alguns foram para o caminho de Emaús, outros voltaram a pescar, outros voltaram à sua vida, porque Jesus havia morrido. Então a decepção, eu quero que a gente pare para pensar que naquela sexta-feira o véu se rasgou. O Messias foi sepultado às pressas. Jesus não foi sepultado com calma, não, foi sepultado às pressas, porque o sábado, o pôr do sol estava chegando.
E os judeus não poderiam mais fazer depois do pôr do sol. Então teve pressa. Crucifica Jesus, mata Jesus, sepulta Jesus, porque o pôr do sol está chegando, a gente não pode fazer isso. E assim foi o sepultamento de Jesus. Os discípulos, aquelas mulheres que seguiam Jesus, imaginam como foi a noite de sexta para sábado. Como foi o sábado o dia inteiro pensando a promessa. Né? Será que, irmãos, a gente é ser humano, né? Se fosse eu, se fosse você, talvez você, será que ele era o Messias mesmo? Será que era o Cristo? Porque morreu. E aí se passou a sexta, o final de sexta, se passou o sábado, homens e mulheres, aquelas mulheres esperavam o domingo, porque no domingo elas poderiam voltar ao sepulcro para terminar ali o ritual fúnebre, que não deu tempo de terminar na sexta. Então, no domingo, eles poderiam voltar ali, porque não poderia ser feito no sábado, que a lei impedia de fazer no sábado. A lei não permitia que se fizesse nenhum ritual fúnebre no sábado. Então, quando dá domingo, pela manhã, Maria Madalena e outras mulheres vão ao sepulcro. E é interessante que aquelas mulheres, elas estão levando com ela aproximadamente 30 quilos de especiarias para embalsamar o corpo de Cristo. Elas estão levando ali mirra, estão levando outras coisas com ela para que pudessem embalsamar o corpo de Jesus. E na cultura dos judeus, embalsamar o corpo era o último ato de amor prestado. Era o último ato de amor prestado àquele cujo falecido. Era o último ato de amor que eu poderia prestar para Jesus. Então aquelas mulheres, então, elas foram ali prestar o último ato, uma homenagem, vamos embalsamar o corpo de Cristo. E ao mesmo tempo que era um ritual, fazer o embalsamar o corpo, também era um ritual de aceitar a morte. Porque uma vez embalsamado o corpo, eu estou dizendo, acabou, é o fim da história. Era botar um ponto final na história. E quando aquelas mulheres foram ao sepulcro ali, elas foram para preservar o corpo de quem estava morto. Elas não foram para celebrar uma vitória. A Bíblia não diz que elas foram ali celebrar uma vitória. Elas foram ali porque para verificar se Jesus estava ali. Não, elas foram ali porque sabiam que Jesus não estava ali. Não, nada disso. Elas foram ali embalsamar o corpo de Jesus, prestar a última homenagem e, indiretamente, aceitação final da derrota. Cristo está morto. E aí, irmãos, eu quero começar a trazer aqui para os nossos dias. Quantas vezes, ao final de cada ano, nós somos tentados a visitar os sepulcros? Quantas vezes no final de cada ano nós trazemos o nosso passado, a memória do nosso passado? Quem aqui hoje não pensou 2026 vai ser diferente? Porque em 25, né? Quem não pensou, quem não fez aqui recapitulou como foi 2025? 2025 foi um ano difícil. Eu perdi. 2025 teve problema de saúde. 2025, olha como nós estamos voltando no ano passado para visitar sepulcros. Por que aquelas mulheres foram visitar os sepulcros para embalsamar um morto? Porque elas esqueceram de uma promessa. Elas esqueceram daquilo que Jesus havia falado. Então, irmãos, muitas vezes nós voltamos ao passado, né, nos nossos fracassos, nos nossos lutos, nas nossas promessas quebradas. Quem nunca falou aqui, em 2025 eu vou entrar na academia? E dá 31 de dezembro, tu nem passou na porta da academia. Promessa quebrada. Eu fui vou entrar na academia. Estou para me matricular até hoje. Ano que vem eu faço. É assim que a gente faz. É assim que a gente faz. E ali, Maria Madalena e outras mulheres, elas foram ao túmulo com a melhor intenção, irmãos. Elas amavam Jesus, sim ou não? Amava. Mas elas foram buscar um Jesus vivo ou um Jesus morto? Um morto. Elas foram embalsamar. E aí eu quero dizer para você que não basta amar Jesus se você não conhecer a sua palavra. Não basta amar Jesus se você não conhecer o que diz a palavra. Porque não basta ter boas intenções e não viver a palavra.
Aquelas mulheres estavam cheias de boa intenção, mas buscavam no lugar errado, aonde morto. Elas buscavam um corpo para embalsamar, enquanto Deus já havia entregado a elas um rei ressuscitado. E elas não perceberam isso. Quantas vezes você está embalsamando mortos e Deus já te deu um rei ressuscitado? E você continua lá lamentando um morto, lamentando um morto, lamentando um morto. O que aquelas mulheres foram fazer ali? Foram prestar uma homenagem, o último ato de homenagem a Jesus. E nessa virada de ano, eu quero fazer uma pergunta, para você, que foi a mesma pergunta que o anjo fez àquelas mulheres. Aquelas mulheres, imagina, um grupo de mulheres chegando com 30 quilos de mirra, de óleos para embalsamar o corpo de Jesus, estavam tristes, mas ao mesmo tempo alegres por prestar a última homenagem a Jesus. E quando chega lá, encontra um anjo, e o anjo pergunta para ela: por que você está buscando a vida em lugares de morte? Ou por que buscais o vivente entre os mortos? Aquele anjo estava dizendo para ela: tu está no lugar errado, Maria. Tu está no lugar errado, porque Ele não está aqui. Que coisa maravilhosa, irmãos. E às vezes nós estamos buscando uma alegria para o ano que vem no lugar errado. Talvez você está tentando buscar para o novo ano perfumar o morto. Talvez você está buscando depositar a sua alegria, a sua confiança em algo que não vai te trazer mais nada. Talvez você está depositando a sua confiança em algo material. Em 2026 eu vou trocar de emprego, 2026 eu vou trocar de casa, 2026 eu vou conseguir isso, 2026 eu vou prosperar, 2026 vai ser o ano da bênção, vai ser o ano da vitória. Você está projetando tudo errado, porque não é isso. O nosso projeto, a nossa base não é isso. Sabe por quê? João Calvino diz que o coração humano é uma fábrica de quê? De ídolos. E às vezes nós fabricamos ídolos. Talvez você, sem saber, fabricou ídolos para 2026. 2026 eu tenho que fazer isso. Você vai focar tanto naquilo que você fabricou um ídolo para você. Você está embalsamando mortos em 2026. Se nós buscarmos em 2026 uma satisfação fora de Cristo, nós estaremos apenas decorando o túmulo. O que aquelas mulheres chegam ali, se elas continuassem ali, elas iam apenas decorar um túmulo vazio. Se nós buscarmos a nossa satisfação para o próximo ano, onde Cristo não está, nós estaremos apenas sepultando, apenas decorando o túmulo. O erro de Maria não foi levar especiarias para um morto. O erro dela, que ela deveria ter levado adoração para um rei glorificado. Ela deveria ter levado adoração para Jesus que ressuscitou, mas ela foi levar especiarias para o morto. E aí eu quero falar da promessa e da soberania da promessa sobre as evidências. Às vezes, o anjo olha para aquelas mulheres e fala uma frase crucial: lembrai-vos de como Ele vos falou. Então eu quero que a gente reflita aqui. Jesus havia falado quantas vezes que Ele iria sofrer, morrer e no terceiro dia Ele ressuscitaria. Só que aquelas mulheres esqueceram disso. Elas esqueceram da promessa. Elas esqueceram daquilo que Jesus havia falado ainda em vida, ainda no seu ministério. Ele falou: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Então, quando elas chegam naquele lugar, no lugar de morte, no lugar vazio, onde Jesus não estava, a lembrança foi: lembrai-vos do que Ele vos falou. O anjo não trouxe para elas uma nova revelação, não trouxe algo que elas nunca tivessem ouvido, mas ele simplesmente disse: lembrai-vos do que Ele vos falou. O problema delas não era a falta de amor em Jesus, o problema delas era a falta de memória bíblica. Era a falta de conhecimento bíblico, era a falta de conhecimento da palavra, era a falta de conhecimento daquilo que Jesus havia falado.
Às vezes, meu irmão, sabe qual é o teu problema? Não é falta de amor a Jesus, não. Às vezes você ama Jesus, mas você esquece da sua palavra, você esquece daquilo que Ele prometeu, você esquece daquilo que a palavra requer de você. Você só ama Jesus. E só amar Jesus te dá salvação? É um engano. Porque você pode amar Jesus, mas se você amar Jesus sem arrependimento, não tem salvação. Se você amar Jesus sem transformação, não dá salvação. Se você amar Jesus sem lembrar da sua palavra, não tem salvação. Aquelas mulheres lembravam de Jesus, amavam Jesus, mas esqueceram, tiveram uma amnésia teológica, tiveram uma amnésia da palavra, tiveram uma amnésia da memória bíblica. Jesus já havia dito que ressuscitaria. As mulheres estavam sofrendo as mulheres estavam sofrendo não porque Deus havia falhado. Sabe por que elas estavam sofrendo? Porque esqueceram do que Deus disse. Às vezes, nós tivemos muita luta esse ano, não porque Deus falhou, porque Deus não falha, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós enfrentamos luta, sabe por quê? Nós esquecemos do que Ele disse. Nós esquecemos da sua promessa, nós esquecemos do seu amor, nós esquecemos de tantas coisas e nós achamos, será que Deus me ama? Há um problema teológico hoje que as pessoas confundem amor de Deus com prosperidade. Só é amado de Deus quem prospera, isso é mentira. É mentira. Deus ama você. Que às vezes está cheio de problemas, cheio de luta, todo desacertado, mas você tem um coração quebrantado, arrependido, é esse que Deus ama. É isso que nós precisamos entender. Aquelas mulheres ali estavam sofrendo, não porque Deus falhou, porque Deus não falhou. Jesus na cruz não foi falha. Jesus ser chicoteado não foi falha. Jesus ser maltratado não foi falha de Deus, mas foi propósito de Deus. É isso que precisamos entender. Às vezes você passa uma dificuldade, você Deus está, Deus. Não, não é falha, é propósito. É propósito. É muito fácil de entender o propósito quando nós passamos por ele. Já passei, aí você olha para trás e fala, era tudo propósito. Mas enquanto está vivendo o propósito, como é difícil. Aquelas mulheres estavam vivendo o propósito e não estavam entendendo. O desespero de Maria Madalena não era fruto de uma amnésia, era fruto de um esquecimento, era fruto de esquecer aquilo que Jesus havia falado para eles. Quantas vezes nós esquecemos o que Jesus falou para nós? E o que eu estou falando que Jesus falou não é profecia da boca de um homem. Deus manda te dizer, não é isso. O que Jesus falou para nós está na sua palavra. A sua palavra é inerrante, a sua palavra é infalível. Tudo que Jesus falou para nós está aqui. E aí nós esquecemos da palavra. Nós esquecemos do que Ele disse, nós esquecemos que no mundo teremos aflições, nós esquecemos que às vezes o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós esquecemos que alegrei-vos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós esquecemos de tantas coisas que estão na palavra e nós achamos que Deus falhou. Deus não falhou. Nós esquecemos da promessa, nós esquecemos da palavra, nós esquecemos daquilo que Jesus nos ensinou, nós esquecemos. E o desejo é que em 2026 nós tenhamos uma memória bíblica de buscar a sua palavra todos os dias. Porque nada prospera se nós não tivermos a sua palavra como nossa direção. Sofremos quando olhamos para as circunstâncias como se Deus nunca tivesse falado. Aquelas mulheres olharam as circunstâncias, aquelas mulheres olharam o corpo de Jesus ferido, aquelas mulheres olharam o corpo de Cristo com a cruz na sua cabeça, aquelas mulheres olharam Cristo crucificado. As circunstâncias eram difíceis, as circunstâncias não eram boas. Quantas vezes nós vivemos circunstâncias de enfermidade, circunstâncias de perda, circunstâncias de luta, mas se nós olharmos as circunstâncias dessa vida, nós esquecemos da promessa daquele Deus glorificado. Nós esquecemos que Ele ressuscitou e está vivo hoje. Nós precisamos lembrar da sua promessa, da sua palavra. E se Deus disse, o sepulcro vazio é apenas uma consequência lógica, é necessário. O erro das mulheres foi priorizar o que elas sentiam e não valorizar o que Deus havia decretado. Quantas vezes nós valorizamos o que nós sentimos e esquecemos daquilo que Deus decretou?
Irmãos, todos nós passamos por isso. Às vezes, Deus fala assim, eu vou providenciar, mas tu olha, a conta bancária está vazia. Aí nós valorizamos o quê? O que sentimos, não o que Deus decretou. Nós valorizamos o que estamos vivendo, não o que Deus decretou. Deus falou, Jesus vai ressuscitar no terceiro dia. Mas aquelas mulheres sentiram medo, sentiram perda. Aquelas mulheres estavam, e agora? Pedro voltou a pescar. Os discípulos voltaram para o caminho de Emaús, porque valorizou o que sentiam. Nenhum deles valorizou o que Cristo havia decretado. Que em 2026 a nossa mente não esteja a valorizar o que sentimos, mas valorizar aquilo que está decretado na sua palavra, de valorizar aquilo que está escrito na palavra de Deus. E olha que interessante, elas priorizaram o que sentiam, e elas sentiram luto, medo e perda. Agora, se elas tivessem valorizado o que Deus havia decretado, elas iam sentir vitória, ressurreição e redenção. Olha a diferença quando nós focamos em Deus, é diferença. Para nós cristãos, a nossa esperança não se baseia em otimismo vago para o ano que vem, mas na imutabilidade da promessa de Deus. O pastor Araújo até falou semana passada sobre a imutabilidade, semana retrasada, da imutabilidade da promessa de Deus. Nós precisamos não ter uma esperança que se baseia no otimismo. Às vezes você tem depositado sua esperança no governo. Tem depositado, às vezes o teu medo é o governo, o teu medo é o que vai ser ano que vem. Pastor, o país está em crise, o mundo está em crise. Sabe o que nós estamos? Nós estamos em Cristo ressuscitado. Nós estamos em Cristo glorificado. O mundo está em crise, nós vamos passar por luta, vamos passar por dificuldade, mas o meu olhar vai estar naquilo que Ele decretou. Nada muda aquilo que Deus decretou, irmãos. Nenhum esforço humano vai mudar o que Deus determinou. Nada, você não vai conseguir fazer nada para mudar. Nada para mudar. A nossa memória, o ano que vem, a nossa memória tem que estar na cruz do Calvário. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Lembra como Ele vos falou? Eu quero que você entenda que 2026, para ser abençoado para você, lembra da palavra. A palavra vai te corrigir, a palavra vai te disciplinar, a palavra vai tratar, a palavra vai sarar, a palavra vai curar, porque a palavra de Deus é para isso, irmãos, é aquela que vai guiar. Nós não podemos fugir do sofrimento, porque o sofrimento é o caminho para a glória, o sofrimento é o caminho necessário para isso. Aquelas mulheres esqueceram que a cruz era necessária. Nós às vezes esquecemos que as tribulações são instrumentos de Deus para a nossa santificação. É muito natural. Muitas vezes, quando está tudo bem na nossa vida, a gente fala assim, não, hoje eu tenho um compromisso, eu não posso fazer isso. Aí passa daqui a pouquinho, não, hoje eu tenho um outro compromisso, eu não posso orar. Hoje eu tenho um outro compromisso, eu não posso ir à igreja. E nós vamos priorizando, está tudo bem na minha vida, nós vamos priorizando tantas coisas. Aí quando as coisas apertam, a gente vai buscar Deus, não é assim? Natural do homem. E aí eu quero dizer para você que as lutas são instrumentos de Deus para te aproximar dEle, para te santificar, para você buscar a sua presença. Não olhe para o vazio do seu futuro com medo. Olhe para o vazio do túmulo com fé. A palavra de Deus é mais real que as circunstâncias. Guardem isso. A palavra de Deus é mais real que as circunstâncias. A ressurreição foi necessária. A ressurreição, como nossa justificação, é o ponto crucial. Por que que Jesus morreu? Porque a ressurreição é vital para 2026. Por que que a ressurreição é vital para 2026? Porque ela é um veredicto jurídico de Deus sobre você. Pastor, mas o que é isso? Em Romanos 4, 25, diz assim, Romanos 4, 25 diz assim, foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja,
Se Cristo não fosse crucificado, nós não seríamos justificados. Então, a crucificação, para nós, é um recibo de pagamento. Se Cristo permanecesse no túmulo, nossa dívida ainda estava aberta. Nós ainda estávamos devendo. Mas a ressurreição, Ele não está aqui, ressuscitou. É o recibo de fé, de que Deus declarando que o sacrifício de Jesus foi aceito e a nossa culpa foi cancelada, louvado seja o nome do Senhor. Você não entra no novo ano tentando ganhar o favor de Deus. Você entra no novo ano como alguém que já foi declarado justo, aleluia. Você já foi declarado justo no tribunal celestial. Cristo já pagou um preço pelos nossos pecados. E sabe o que é o maior? O nosso fiador, que é Cristo, Ele ressuscitou. Ele está vivo, louvado seja o nome do Senhor. Então, um fiador morto, serve para quê um fiador morto? Para nada. Mas um fiador vivo, a dívida está paga, ele garante o pagamento da vida, da dívida. Cristo não saiu do túmulo apenas para provar sua divindade, mas para garantir a sua liberdade, a minha liberdade. Ele saiu da prisão da morte para que você, eu, nunca entremos na prisão da culpa. Ele pagou um preço por nós. E a mensagem daquele anjo, ele não está aqui. Ele está dizendo o seguinte: Cristo reina. Você está vindo embalsamar um morto? Ele não está aqui, ele reina. Você está embalsamando um morto para 2026? Pare. Cristo reina. Ele é dono de todas as coisas, Ele reina sobre o tempo. Isso significa que Cristo não está preso no passado. Cristo, Ele está vivo hoje. Ele opera o ontem, Ele opera o hoje e vai operar o amanhã, louvado seja o nome do Senhor. Ele não está limitado ao meu sentimento, às minhas dores. Não, Ele é Cristo, Ele reina sobre todo lugar. Ele é o Senhor da história. Ele é dono de todas as coisas. Ele ressuscitou. Ele detém as chaves da morte. Ele detém as chaves do inferno. Ele é Deus. Se nós entrarmos em 2026 sozinhos, achando que eu sou capaz, eu vou fazer, eu vou ser isso, eu vou prosperar, não. Sabe como nós devemos entrar em 2026? Senhor, eis-me aqui. Faz o teu querer. Molda o meu coração para a tua vontade. Tu é dono de todas as coisas. Tu é Senhor de todas as coisas. A minha vida está nas tuas mãos. Que 2026 seja um 26, que nós sejamos guiados por Deus, direcionados pela sua palavra, que nós possamos entender isso porque estamos debaixo de um decreto, de um Deus soberano, de um Cristo soberano, de um Cristo que vive. O túmulo está vazio. Acabou, ele ressuscitou. O túmulo vazio é o selo de que todas as promessas de Deus para você têm um amém de Deus, têm um amém de Cristo. Ele pagou um preço por nós. E para uma aplicação prática para nós, para o novo ano. Para que 26, irmãos, não seja apenas um ano de repetição de ciclos, e talvez de ciclos vazios, né, de promessas vazias, de propósitos vazios. Para que 2026 seja diferente, a palavra de Deus nos aconselha 3 posturas. E a primeira postura é: mude o lugar da sua busca. Pare de buscar validação em pessoas. Pare de buscar segurança em governos. Mas comece 2026 nas disciplinas espirituais, oração e palavra. Nós tivemos um propósito em 2025 de fazer a leitura da Bíblia em um ano. Não sei se todos aqui fizeram, mas termine. 2026, sabe qual vai ser o nosso propósito? Uma nova leitura da Bíblia em um ano. Nós lemos em ordem cronológica, agora nós vamos ler numa ordem da palavra que está aqui. Vou colocar no grupo da igreja amanhã. Dia 1º começa a nova leitura.
Participe, irmãos. Eu vou dizer para os irmãos, quem participou da leitura da Bíblia foram edificados, tiveram respostas, tiveram renovos. Quantas vezes na leitura daquele dia, Deus estava suprindo a sua necessidade, te restaurando, te renovando, sabe por quê? A palavra é isso, ela é vida, ela restaura. Então comece 2026 não depositando a sua segurança, a sua confiança no governo, naquilo que eu consigo, não. Comece orando e buscando na palavra, aonde você vai encontrar Cristo vivo, louvado seja o nome do Senhor. Segundo, exercite a memória teológica. Não se desespere com as circunstâncias, não se desespere com o medo, não se desespere com o futuro, mas quando o medo vier, pergunte: o que será de mim? O que Deus falou a meu respeito, o que a sua palavra diz, o que a palavra vai me orientar, o que Deus vai me orientar. Não busque em coisas humanas, mas exercite a memória teológica. A palavra de Deus diz isso, e creia, porque o que está na palavra, e Deus é fiel para fazer cumprir o que está na palavra. Não tenha medo, creia naquilo que Deus falou. Estude a doutrina, estude as suas palavras. Não seja governado pelas suas emoções, pelas circunstâncias da vida. Porque nós vamos, irmãos, às vezes nós vemos culto aí dizendo o seguinte: o ano 26 é o ano da vitória, é o ano da bênção, da prosperidade, é tudo isso. E você entra em 2026 cheio de dívida, cheio de problema, está no meio do ano cheio de dificuldade. E o que foi dito lá? Vazio. Todos nós vamos entrar em 2026, nós vamos ter luta, nós vamos passar por dificuldade, nós vamos ter aflições, vamos ter perdas, vamos ter ganho, mas sabe qual é o principal? Nós temos um Cristo vivo, aleluia, que está ressuscitado, nós temos um Cristo vivo, que quando eu orar Ele vai me responder, quando eu buscar Ele está lá. Nós temos que buscar intimidade com esse Cristo, não embalsamar mortos, irmãos, é isso que nós queremos. E a terceira, viva com quem crê na ressurreição. Viva com quem crê na ressurreição. Olha que importante isso. Se Cristo está vivo, eu vou perguntar: quem crê aqui que Cristo está vivo? Fala um amém. Você crê que Cristo está vivo? Amém. Então, se você crê que Cristo está vivo e você está desesperado com as circunstâncias da vida, você está em pecado. Porque você está colocando as circunstâncias num patamar maior do que Deus. É diferente. Cristo está vivo, estou vivendo uma luta, glória a Deus, Ele está no controle da minha vida. Vive este ano com a coragem de quem sabe que, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, o meu pastor está comigo, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o propósito para 2026. E para fechar essa mensagem, meus irmãos, Maria foi ao túmulo chorar por um morto, mas ela voltou correndo, anunciando um Cristo vivo. Lá ela foi transformada. Quando ela viu que ela ia embalsamar o morto, quando ela chegou lá: por que buscais o vivente entre os mortos? Essa pergunta fez com que ela refletisse. A outra pergunta foi: Ele nos falou sobre isso. Ela lembrou da palavra, ela lembrou da promessa, e aí ela volta correndo e chega lá onde os discípulos estavam, assim: Ele ressuscitou, aleluia! Que coisa maravilhosa isso! E se nós continuarmos aqui, a gente fica até amanhã, porque Pedro voltou no sepulcro, depois Pedro ficou preocupado porque ele tinha negado, depois Pedro voltou para pescar, outros foram para o caminho de Emaús, mas Jesus foi lá no 1 a 1, vem cá, sou eu, ressuscitei. Pedro, vem cá, quero falar contigo, tu me amas? Meus irmãos, Ele ressuscitou. Aleluia. Que nesta virada de ano você deixe para trás aquilo que você está levando para embalsamar, a mirra, os lençóis, aquilo tudo, né? Lamentação: Cristo morreu, Ele está morto. Não, deixa para trás isso. E anuncia: Ele está vivo. Anunciar que Cristo está vivo, irmão, você pode estar vivendo a maior luta da sua vida, mas você vai dizer: Cristo está vivo. Aleluia. Ele vive. Então, que nessa virada de ano, deixe para trás os lençóis da autocompaixão, o medo, e diga: o túmulo está vazio. Vamos repetir juntos: o túmulo está vazio. Aleluia. O trono está ocupado. Aleluia. Aleluia. O trono está ocupado. É a bênção que nós temos.
E nós vamos hoje entender que 2026 a gente vai poder dizer: Cristo vive, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. De pé, vamos louvar ao Senhor. Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia. Ele vive, posso crer no amanhã. Abra os seus lábios, adore ao Senhor, porque Ele vive. Porque Ele vive. Aleluia. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Deus, meu Jesus. Está nas mãos do meu Jesus. Que vive está. Que vivo está. Aleluia. Aleluia. A terra desceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia. Os instrumentos dedilhando porque Ele vive. Glória a Deus. Eu quero que você passe a refletir comigo. O que importa nessa vida, às vezes nós queremos muita coisa para o ano seguinte material. Nós buscamos tantas coisas materiais para 2026. É natural do ser humano. É natural do ser humano querer melhorar de vida. É natural do ser humano querer ter algo melhor. É natural. Está tudo certo nisso. O que não pode estar nisso é a sua esperança nisso. A sua esperança está depositada naquilo que é material. Isso que é o perigo. Sabe o que importa para nós? O túmulo está vazio. Glória a Deus. Aleluia. O que importa para nós é que aquele que prometeu está vivo para fazer cumprir a sua palavra. É isso que importa para nós. Em 2026 você pode conquistar seus sonhos, e glória a Deus por isso. Você pode prosperar, e glória a Deus por isso. Mas se não acontecer nada disso, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque Deus não nos preparou para essa vida não, irmãos. O que Deus tem para nós não é para essa vida. O que Deus tem para você não é para essa vida.
porque um dia nós não estaremos aqui. E o que você tem, para quem será? Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tu tens? Para quem será? O que importa para nós é estarmos em comunhão com Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ele vive. Glória a Deus. É isso que importa. Que nesse ano que vai se iniciar, você possa depositar a tua vida em Cristo. Glória a Deus. Você possa descansar em Cristo. Que você possa sair da direção da sua vida e dizer: Jesus, dirige a minha vida. Às vezes você vai levar um susto que não vai estar do jeito que você quer, não vai para a direção que você quer, mas tenha certeza, Jesus na direção é a melhor coisa. Amém? Eu quero chamar os pastores e presbíteros aqui para nós orarmos. E eu quero repetir só aquela primeira parte, porque Ele vive. Eu quero, abra os seus lábios Glória a Deus, aleluia. e declare isso ao Senhor. Ele está vivo. Ele está vivo. Santo é o teu E nome. porque Ele está vivo, eu creio no amanhã. Glória a Deus. Eu creio que Ele está no controle. Santo és o teu nome. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Aleluia! A igreja adorando ao Senhor. Glória a Deus! Aleluia. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia! Aleluia, Senhor. Senhor, toma nas tuas mãos